Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Neste vídeo eu quero estar falando a respeito do poder que a música tem, da potência que é a música, que eu acredito que poucas pessoas entendem que ela tem esse poder. Por isso nós temos falado nos vídeos anteriores, usando artistas como o Cazuza, como Raul Seixas, porque eles foram potência, eles foram instrumentos usados, e eu tenho procurado mostrar com bastante respeito, porque afinal de contas foram pessoas que tiveram suas vidas roubadas, pessoas que até hoje são idolatradas. Mas eu não posso deixar de falar sobre essas coisas. E eu também falei sobre Raul Seixas porque foi o artista, o cantor da minha juventude, né? Onde eu conhecia de cor as suas músicas. Por isso eu usei ele como exemplo, com o propósito de fazer as pessoas entenderem e ver a música como uma frequência e como uma potência e como uma frequência. Como uma potência, quer dizer, o poder dela alcançar o objetivo e fazer aquilo que ela foi criada para fazer é muito grande, até porque as pessoas não têm defesa. E ela é uma frequência porque o propósito dela é alcançado a partir do momento em que alguém ouve ela e alguém se abre para ela, ela entra, ela penetra, a princípio pelos ouvidos, é óbvio, né? Nós temos 5 janelas para os nossos corpos e um deles é a audição. Então nós ouvimos, aquela música começa a vibrar dentro de nós, o nosso sistema emocional, todo o nosso sistema começa a operar em cima daquela música. E é nesse processo que faz a transmutação do que a princípio foi uma palavra, que vem a música, aí é mais poderosa do que a própria palavra, porque ela já tem o tempero, ou os temperos da melodia, como também dos arranjos, e ainda pesa muito mais ainda a idolatria que você faz com o artista, porque assim sendo, o artista se torna sendo um sacerdote, ou seja, ele é o veículo humano. Poucas pessoas sabem e entendem que tanto Deus como o diabo, para operar aqui no mundo dos humanos, precisa de uma autorização, é isso mesmo. E no caso de Deus, precisa de um sacerdote, de um homem que creia na palavra. Então agora o verbo fez carne, que foi isso que Jesus fez, o verbo feito carne. E do outro lado também segue o mesmo princípio. Então, assim sendo, os artistas, eles se tornam uma espécie de sacerdote, porque eles têm direitos legais de habitar, porque eles estão no seu habitat natural. Então agora pega aquela música que vem toda codificada desde da sua origem, porque o homem, ele é o instrumento em que manifesta o poder espiritual. Se a música vem de Deus, se o agente é de Deus, se é um sacerdote de Deus, Deus dá a inspiração e coloca naquela música o poder que cura, o poder que abençoa, o poder que sara, tanto emocional como físico. Mas se o agente não é de Deus, se o agente vem do outro lado, segue o mesmo princípio. E eu usei a imagem do Raul Seixas como do Cazuza para mostrar primeiramente, veja o que aconteceu com a vida deles. Eles tiveram suas vidas roubadas. Eles
Porque eles defendiam uma ideia totalmente oposta da vontade do Criador. E isso não tem nada a ver com religião, porque o que o Criador colocou na sua palavra são os fundamentos, são os princípios que são necessários para a manutenção da vida, para o sustento da vida e para a manutenção da vida. Se quebrar esses princípios, do mesmo jeito, se quebrar a coluna de um prédio, ele cai. Do mesmo jeito, se quebrar esses princípios, a casa cai. Nesse caso, a vida. E eu mostrei, tanto na vida do Raul Seixas, como na vida do Cazuza, eu falei de outros também, como o caso de Renato Russo, do Legião Urbana, e todos eles seguiram uma filosofia até onde se sabe, o seu idealizador humano, o seu de Aleister Crowley, Raul Seixas sempre falava sobre ele em suas músicas, e a filosofia dele é: faz o que tu queres, pois isso é tudo da lei, sendo que no mandamento de Deus, se não matar, e não adulterar, e não roubar, e não levantar falso testemunho, se ele diz, faz o que tu queres, pois isso é tudo da lei, então obviamente ele está dizendo, ignora e faz tudo o oposto. Faz o que tu queres, porque isso é a lei. Então, além de ser um desacato a Deus, a figura de Deus, ao quebrar isso, quebrou os fundamentos da vida. Então, tudo isso foram codificados nas músicas desses, vai entendendo, e foi derramado como água em uma nação inteira. E quando essas vibrações entra em processo conosco, fazendo o processo de transmutação, que era a palavra se tornando matéria, é o verbo se fazendo carne, porque é um princípio imutável, o verbo sempre se fará carne. Então, está derramando em nosso ser, formando o ser humano, que irá debochar de Deus, ignorar a Deus, e ignorar a Deus é ignorar a vida e ignorar o outro, é perder a referência com o que é certo, perder a referência com a própria vida. E aí o resultado é o caos total que se vê hoje. Então, a música, ela tem dentro de si essa potência, mas ainda tem mais alguns agravantes. Além de trazer, de diseminar, acho que a palavra certa é essa, né? De contaminar a raça humana, começando pelos jovens, para afastar de Deus. E tem um propósito ainda de fazer a pessoa se tornar fã, para que seja dominado pelos seus prazeres momentâneos, e assim eles conseguir direcionar para eles recursos de um país inteiro. E observe, eu estou revelando isso para você. Com isso, não só há desequilíbrio financeiro, porque é uma massa, é claro que isso não acontece só com os artistas no futebol, segue o mesmo princípio. É uma massa que, por causa do fanatismo, que é um desequilíbrio emocional, pessoas que trabalham ganham muito pouco ou limitado, mas mesmo assim pega o pouco e uma massa e dá esse pouco a único ser ou um grupo pequeno. Então assim concentra o dinheiro em uma única pessoa, fazendo assim esse desequilíbrio ou trazendo esse desequilíbrio financeiro. E além disso, é uma forma de ser patrocinado ou de ser bem-sucedido, de ter êxito em algo que não gera vida. Mas ainda tem mais um agravante. A terra, o país em que tem esse tipo de idolatria, de desequilíbrio, essa terra, essa nação, ela passa a ser estéril, porque a fertilidade, a prosperidade,
a riqueza, ela é proveniente de Deus. Na medida que Deus se afasta, a escassez se instala, o caos se instala. Está percebendo os desequilíbrios e os males que as músicas fazem, que os agentes que usam ela para o mal fazem? Então, como é que Deus vai se apresentar ou estar em um local se as pessoas não querem Ele? E não querer Deus é não querer a vida, é se afastar da própria essência da vida, perder referência com a vida. E aí, com essa referência perdida, ninguém ama ninguém, ninguém tem misericórdia de ninguém, ninguém tem dó de ninguém. É o que se vê hoje. E tudo isso, o nosso adversário tem utilizado a música para fazer tudo isso. Por isso eu peço para você, se você ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho. Ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.